Olá a todos, e aqui estamos para mais um papo esclarecedor e sempre muito rico com o professor Jailson Pinheiro, professor, terapeuta neurosistêmico, analista emocional, hipnoterapeuta, entre muitas outras qualificações. E vai ser muito bom o tema de hoje, porque quando saiu aquela notícia, né, daquela tragédia aqui de São Paulo, em que o jovem de 13 anos esfaqueou uma professora de 71 anos, que morreu em decorrência disso, numa escola na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo. Eu mandei, lembra, Jailson, para você Na uma hora. mensagem, Jailson, você precisa falar sobre isso, porque olha a análise emocional aí. Se essa escola tivesse essa ferramenta, né, se o governo de São Paulo tivesse a ferramenta da análise emocional, alguém ia identificar que esse jovem, né, que esse adolescente de 13 anos, tinha graves problemas. E ele seria acompanhado. Uma tragédia não teria acontecido. Então, eu queria falar um pouco hoje com você, Jailson, sobre como a análise emocional pode ser rica, né? Primeiro começa explicando o que é a análise emocional, como é que é esse método seu exclusivo, enfim, que você criou, o seu curso, né, que já está na praça, e como a análise emocional poderia ajudar a evitar uma tragédia como essa que ocorreu aqui em São Paulo, e como outras tantas que ocorrem, né, em escolas, enfim, do Brasil inteiro e do mundo, né, também. Exatamente. Obrigado, Isabela, por mais um convite. E lembro, sim, eu estava no meio de uma reunião e chegou a sua mensagem relatando o que havia acabado de acontecer em São Paulo e eu nem tinha conhecimento ainda e foi impactante aquilo. Como outros casos, né? Enfim. Então, começando a responder sua pergunta sobre análise emocional. Então, a análise emocional é uma metodologia que ela foi desenvolvida ao longo aí dos 25 anos da minha atuação, também como professor, né? Você me apresentou aí, 25 anos. E da experiência que eu trago como professor, como terapeuta, como neurocientista, e conseguimos, então, formular uma metodologia que é capaz de medir, de mensurar, identificar as emoções que estão conduzindo de uma forma mais enfática a vida de um ser humano. Então, a análise emocional é uma metodologia, claro que ela possui ferramentas próprias para aferir essas emoções, e essa aferição é feita pelo analista emocional, que é o profissional que você está se tornando, inclusive, você está na formação e certificação. O analista emocional, então, estuda conhecimento das neurociências, da biologia, da genética, filosofia, neuropsicologia, leitura corporal, para ser capaz de visualizar, obviamente, mas também de aferir via ferramentas como as emoções estão impactando a vida de uma pessoa. E sobre a violência na escola, a primeira coisa que a gente precisa ter é os pés no chão, de entender que não há mágica para resolver. Tá? Estaríamos aqui falando blasfêmia de que nós temos a solução do mundo. Não temos. Porém, o único caminho que eu vejo é conhecimento. Né? Conhecer. Quanto mais conhecer, investigar o que está acontecendo, os múltiplos fatores e as múltiplas fontes de estímulos que estão acontecendo para as nossas crianças e jovens, vamos ter condições, claro, então, de identificar caminhos, né? Caminhos. Então, uma mágica e ninguém vai trazer a solução sozinho. A análise emocional, obviamente, ela se torna uma metodologia, uma ferramenta que pode, sim, contribuir com isso. Primeiro passo da sua pergunta é como a análise emocional poderia, então, ajudar situações como essa, era exatamente conseguir mapear como as emoções estão permeando aquele ambiente escolar. Tá? Então, esse mapeamento, obviamente, deveria iniciar pela equipe técnica da escola, porque eles precisam ser mapeados, precisam entender o que é análise emocional, entender como as emoções conduzem suas próprias vidas, para conseguir enxergar isso nos seus alunos. Tá? Porque somos seres emocionais. Então, o professor, como eu sou professor, muitos esquecem, mas também nós somos seres humanos, tá? Não somos máquinas. Não sabemos tudo, não estamos prontos para tudo, somos imperfeitos como qualquer ser humano. Então, o professor ele precisa ter esse suporte inicialmente, a equipe técnica, todos da equipe, né? Desde a nossa amiga merendeira, o nosso colega porteiro, a nossa amiga que limpa e varre a escola, tudo isso é equipe técnica, todos são profissionais educadores. Não existe melhor nem pior dentro de uma equipe de escola. Eu sempre digo isso nos municípios em que eu tenho a oportunidade de falar. A equipe é o que faz a escola ser viva e acolher aqueles alunos, tá bom? Então, o primeiro passo é isso, a equipe toda deveria ter esse suporte emocional para conseguir enxergar
nas crianças, tá? E como é que se faz isso, tá? Obviamente, detendo e se apropriando de conhecimentos. Situações como essas, que eu considero o cume, né? O ponto máximo de um processo que vem se alimentando, talvez desde uma vida intrauterina, desde que aquele ser humano ali era ainda um feto. E ele vai, então, talvez, alimentando processos de equívocos não tratados, não identificados, não trabalhados, e vai se acumulando ao longo do seu desenvolvimento, e chega um ponto em que isso explode, infelizmente, como a gente está vendo acontecer. Então, nesse percurso, há, sim, elementos que podem ser percebidos. Para não chegar a esperar esse momento. Por quê? A transformação interna que um ser humano se submete, ela se revela de alguma forma. Tá? Não há dor que se esconda nos comportamentos. Então, o comportamento vai sempre encontrar uma brecha. E por que eu falo brecha? Porque nós sempre ficamos esperando, sabe o quê? Que aquela pessoa que vai cometer algo drástico, que seja uma pessoa extremamente violenta, né? Uma pessoa baseada na ira, no ódio, na raiva, que grita, que bate. Não. Não. O sistema nervoso sempre vai encontrar brechas através de comportamentos para mostrar aquilo. Então, um olhar perdido, né? Uma criança ou um jovem que fala, mas de repente para de falar, né? Evita a comunicação verbal, exatamente. Diminui a interação social. São sinais. Não é que ele vai fazer algo terrível. Pelo amor de Deus, não entendo isso, né? Mas são sinais que houve mudança de comportamento. E se há mudança de comportamento, há mudanças internas. Não há como mudar o comportamento se é uma mudança interna, tá? É o contrário, para fora. Então, quando a gente consegue observar esses passos, né? Esses comportamentos que são ali deixados nas brechas, nas entrelinhas, começamos a perceber, a acolher. Isso vale para tudo, tá, Isabela? Estamos falando de escola porque é o foco da entrevista que você propôs, mas estamos falando dentro de casa. Então, você tem filhos, os pais que estão ouvindo aqui, então você tem mais de um filho, vai percebendo a interação, de repente um diminui a interação, um deixa de falar menos, de repente um fica mais no quarto, agora ele sai mais, agora quer ficar mais na rua. Então você começa a perceber que há mudança de comportamento. E o que faço como adulto? Observa. Se eu vejo uma mudança de comportamento, vou buscar forma de trazer ele para cá novamente, né? Para mim, próximo. Então, quando eu converso com os pais, há um detalhe muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte. Geralmente, os pais vão buscar algum tipo de ajuda, quando buscam, obviamente, né? Na adolescência. Porque na adolescência ali é o ápice da imaturidade, né? Da falta de maturação cerebral de todo o organismo. Então, os hormônios, tudo contribui ali e explode. Então, os pais, pelo amor de Deus, me ajudem. E aí chegam e falam o seguinte: olha, Jailson, não sei mais o que fazer porque meu filho não me ouve mais. Essa expressão é incrível. Você é uma terapeuta, que eu sei disso? Já ouvi. Até muito, criança e adolescente, eu ouço muito. Meu filho não me ouve mais. E aí, didaticamente, eu preciso chamar esse pai e essa mãe. Geralmente são as mães que vão em busca de ajuda, tá? Sim. 90%. Só atendi um pai até hoje. 90%. Olha aí. Na avaliação da criança. Um único. Exatamente, olha aí. Então, quando essa mãe, né, o pai chama o adulto que cuida, né, e diz que essa criança não me ouve mais. Olha a expressão, não me ouve mais. Então, senta aqui, vamos conversar. Porque eu tento didaticamente mostrar o seguinte: sinto muito, mas na minha percepção, essa criança nunca te ouviu. Essa criança nunca aprendeu a te ouvir. Combinado? Escutar é diferente de ouvir. Ah, mas quando ela era menor, Jair, se eu falava, ela ficava quieta. Pois é, você achava que ela estava processando sua informação. Não estava. Ela estava te obedecendo de alguma forma, mas ignorando o que você falava. Então, essa criança nunca te ouviu. E agora, no auge, é que você está começando a entender que isso nunca aconteceu, mas você não assume isso. Você está dizendo que agora ela não vai mais. Porque antes você conseguia, talvez, prendê-la em casa, por exemplo, né? Mas hoje ela abre a porta e sai. Sim. Não, e ainda há quem associe muito, é muito comum associar, quer dizer, educar a controlar.
Educar Sim, vai perfeito. muito. Educar não é controlar, né, cara? Nossa, Educar perfeito, é perfeito. apontar caminhos, é amparar, é Uhum, ser a margem do rio, é acolher, enfim, é uhum, 30 milhões de coisas, né? Que vão perfeito, muito perfeito. além do controle, muito. É. Mas eu trouxe esse exemplo da família não para vocês pensem que eu estou querendo já de início colocar 100% da culpa na família, não é isso, tá? Sim. Vamos chegar lá. Isso aqui é uma culpa compartilhada, vamos chamar assim. Uma responsabilidade, né, compartilhada. Isso, vamos lá. Então, comecei a trazer exemplos para dentro de casa, observar os mínimos detalhes, as mínimas mudanças de comportamento, os comportamentos que saem ali nas entrelinhas. Isso é muito importante, eu poderia deixar como orientação para quem nos ouve agora. Não espere o comportamento exacerbado. Nossa, chamou minha atenção. É a entrelinha. O dia a Antes, dia, né? o dia a dia. Antes falava muito, agora fala pouco. Antes esperava eu acabar de falar, agora nem espera, vai embora. São comportamentos que vão mudando. Antes tinha mais paciência com o irmão mais novo, agora eu percebo que não tem mais. São mudanças. Tá? E para trazer esse exemplo da família para dentro da escola. Tá? Então, uma equipe pedagógica que esteja, obviamente, preparada do ponto de vista emocional, e entra a análise emocional nesse processo, né? Também precisa ter esse mesmo olhar, as entrelinhas. Não esperar os comportamentos exacerbados e gritantes, mas os comportamentos que também estão na entrelinhas. Eu falo muito para os pais de analogia, eles adoram, do orar e vigiar. Orar e Orar e vigiar. vigiar. Orar e vigiar. É Orar e isso. vigiar. Não tem para onde vir. Toda, 24 horas. Eu vim de escola pública, e não sei você, mas eu sei, hoje, claro, né, com a maturidade que a idade, o conhecimento nos traz, eu consigo olhar e entender uma magia que existia, que antes, claro, eu era criança e não percebia. Mas tinha, que chamavam na época de tias, né? As tias que cuidavam ali, na hora do intervalo, na recepção da escola, as crianças entravam. E hoje eu consigo olhar aquelas que eram mulheres, praticamente 100%, elas sabiam de cada criança. É impressionante. Tá? Ela sabia quando estava triste, quando estava alegre, por que está chorando, por que está com a cabeça baixa, não é? Porque o sapato está sujo, sabiam tudo. O que eu quero dizer? Que naturalmente nós temos essa capacidade de observação. E se eu tenho um conhecimento prévio, essa capacidade de observação se torna ainda mais assertiva. O que olhar, o que observar. Compreende? Sabe que a mãe de um dos alunos responsáveis pelo massacre de Columbine nos Estados Unidos, né, com várias mortes, com dois estudantes também, acho que 15, 14, 16 anos, era uma coisa assim. A mãe de um deles transformou a vida dela a se dedicar a divulgar, né, enfim, campanhas de atenção para a saúde mental, depois que ocorreu com o filho dela, né, porque os dois, no caso, mataram várias pessoas, não lembro quantas agora, e depois se mataram. Então, essa mulher podia ser sua aluna, inclusive, podia fazer o curso de análise emocional, porque ela voltou o trabalho dela todo para isso. E ela fala muito, eu não consegui ver nos meus filhos os sinais que já estavam ali. Perfeito. Como você falou, porque naquele dia que não quis sair, de como começou a ficar recluso, daquele aniversário em que ele não quis sair para jantar com a família, ela falou, já estava ali, eu não consegui ver. É belíssimo o relato dela. O trabalho dela também, né, agora, como ela voltou a vida dela para isso. E foi muito julgada, atacada, enfim, pessoas do mundo inteiro, mas assim, ela voltou, né, mudou a vida dela para se dedicar à causa da saúde mental. E ela fala muito para os pais, que é observar, ver as entrelinhas justamente, e se colocar disponível, né? Como você se sente e como eu posso ajudar você, né? Como eu posso apoiar você hoje, sabe? Então tem tudo a ver com essa situação de escola, com essas violências todas também. E você trouxe algo que é fundamental, tá? Eu falaria lá no final, mas o momento é esse. Para nós que somos pais, observarmos isso, de que, obviamente, assimilamos a ideia de que nós somos super-heróis muitas vezes, tá? Que nós temos que dar conta de tudo, né? Já que o filho é meu e tal. E aí entra esse relato que você trouxe, entra o relato, por exemplo, aquele outro filme, precisamos falar sobre o Kevin, que é muito forte. Sim, muito bom. E que aí entra um detalhe que é importante, tá? Falando sobre os pais, principalmente, para depois ir para a escola. Os pais, de novo, principalmente as mães, acreditam que vão dar conta de tudo. E nessa tentativa de querer dar conta de tudo, evita enxergar algumas coisas. Isso é um mecanismo de defesa. Eu não quero ver o que está ali, porque se eu ver, eu não sei como eu vou reagir. E tem um filho que não está ali, tá? Está em outro lugar, está lá fora, no filho dos outros, tal. E aí nasce, Isabela, nesse seu comentário, nesse contexto,
o momento ideal em que eu, como ser humano, pai, mãe, cuidador, pedir ajuda. Buscar ajuda. É a forma mais digna e também, eu defendo, mais inteligente. Sim. Né? O mundo diz que pedir ajuda pode ser algo vergonhoso. Eu ensino, através das neurociências, na história da evolução, que pedir ajuda é inteligência. Não, é um traço da pessoa resiliente, né? Quando você vai estudar resiliência, um dos traços da pessoa resiliente é a capacidade de levantar a mão e dizer, olha aqui, me ajuda. Olha, não sei o que fazer. E pai e mãe não são terapeutas de ninguém. Tem que ter, muitas vezes, um olhar externo, uma escuta, né, neutra, ajuda muito a trabalhar as emoções, a entender as emoções. Exatamente. Então, levanta a mão, pede ajuda. E olha que interessante, para você entender esse contexto da falta de conseguir enxergar o que precisa. Quando, então, esse pai, essa mãe, esse adulto, esse cuidador vai buscar ajuda para a criança, ela se posiciona exatamente dessa forma. Olha, meu filho precisa de ajuda. Meu neto precisa de ajuda. E eu costumo questionar o seguinte, e você? Já se ajudou? Aí não. Não, estou bem, sabe? Quem precisa de ajuda é ele. Então, como é que você quer que ele seja ajudado se você nem se permite se ajudar primeiro? Então, a busca de ajuda... Como é? Desculpa. Eu ouvi recentemente, eu me lembrei agora, de uma menina de 12 anos que eu estou atendendo, ainda a terapia dela. Ela fez, olha, eu adoro fazer terapia e tal, mas eu acho que os meus pais deveriam estar aqui também. Passar por terapia também, linda. Uma consciência olha aí, 12 anos. 12 anos. Deu aula. Deu uma aula aí de doutorado. Perfeito. Então, vejam, eu gosto muito e apoio muito movimentos e grupos de apoio. Né? Grupos de pais. Eu tenho incentivado alguns terapeutas formados por mim a formar grupos de ajuda a pais, por exemplo. Né? Por quê? No grupo, a ajuda é muito maior. No grupo, eu olho para o outro e me vejo nele. Nossa, não sou eu apenas, né? Nossa, ela também está buscando ajuda. Nossa, juntos somos fortes. Então, grupos de apoios, né? Aí vou chegar já nas escolas, que é um grande desafio das escolas, conseguir promover isso, esses grupos de apoio, que possam reunir pais, receber informações, discutir, e algo que é importante, tá? Já realizei várias palestras em escolas, tá? E aí me contratam e falam assim, você pode falar durante 1 hora? Eu falei, olha, posso falar durante 1 hora, mas eu quero estar lá durante 3 horas. Mas como assim? Porque faz parte do processo a escuta. O que eu tenho a falar talvez seja muito pouco. O que esses pais precisam trazer é muito mais importante do que talvez Jailson lá. E aí, o que eu quero ensinar nessa escola, a cultura do compartilhar. Para os pais e para a escola, não sentar como aluno e ficar também recebendo um conteúdo. É para os pais ir para a escola e colocar para fora, externalizar suas angústias, suas inquietações, né? Suas incapacidades, vulnerabilidades, de buscar ajuda mesmo. Então, talvez, olha que interessante, dentro da própria escola, se formem esses grupos, não tem lugar melhor para se formar um grupo de pais do que dentro de uma escola. E isso é um desafio, tá? Não só na rede privada, algumas começam a se movimentar de alguma forma, obviamente, na rede pública a dificuldade ainda é maior, mas é um caminho. Que os pais não sejam convidados para a escola para receber reclamação sobre os filhos apenas, tá? Mas que eles estejam na escola e cheguem na escola num ambiente que eles possam também falar. Fez sentido para você? Total sentido. E amar. Eu tenho um pouco isso com algumas, né, com algumas famílias, né, dos grupos da escola dos meus filhos. Sim, mas não é um trabalho estruturado, né? Seria outra dimensão, haver algo organizado nesse sentido, estimulado nesse sentido, porque não existe, né? Não existe isso. Muito bom. Essa questão. Muito bom. Imagina, olha só para eu não deixar de falar isso, que é importante. Queremos ajudar nossas crianças, concorda? Sim, a escola está ali fazendo o trabalho dela. Imagine as crianças começarem a entender o seguinte: para onde foi mamãe e papai agora? Para a escola. Essa informação é impactante. Sim, tá? Muito. Foi reunião para falar de boletim, né, de nota? Não, essa reunião já teve. Mamãe está indo para o encontro com pais. Só essa informação, eu garanto a você que me ouve agora, já é impactante para uma criança que está em processo de desenvolvimento. Ela entende o seguinte: na escola em que eu estou me formando, meus pais também estão. Lá faz parte.
Aquele espaço não é só meu. Não, e é parte da vida o debate, a reflexão, o apoio mútuo. Quer dizer, olha que exemplo belíssimo, né, para quem está em formação. Assim como o pai deve dar o exemplo de que falhou e saber se desculpar com os filhos, né, enfim, faz parte do jogo, seria um belíssimo exemplo para o futuro do buscar ajuda, né, do ser resiliente, levantar a mão e trocar. Exatamente. Já vai Muito bom. Isso. Exatamente. Muito bom. E as escolas realmente podem ser grandes parceiras das famílias com esse trabalho de análise emocional. Como eu lembrei de você na hora que aconteceu a tragédia, que todo professor pudesse, né, ter esse olhar treinado, essa informação, acesso a isso, para acompanhar melhor as crianças na escola. Seria uma honra, uma glória, sabe? Olha, se não me engano, foi a Nova Escola, que é uma instituição que dá apoio a professor de educação básica, inclusive tem uma revista com o nome Nova Escola, não é isso? Sim. Ela fez uma pesquisa que me impactou muito, tá? Se não me engano, 68% dos professores afirmaram que os alunos retornaram da pandemia mais violentos. É muita coisa. 68% dos professores disseram isso. E 77% dos professores disseram que estava presenciando violência no ambiente escolar. Minha gente, 77% está pertinho ali dos 100, né? É todo mundo. É todo mundo, não? Não, eu vim atendendo desde a pandemia muitos casos de ansiedade, crises de ansiedade entre crianças. E é incrível, Jailson, como é igual com o adulto. É igual. Os sintomas de uma crise de ansiedade que essas crianças manifestam, sentem, é igual. É a mesma coisa que o adulto está sentindo. É muito grave. Tem sido a minha demanda mais comum de atendimento com crianças e jovens, a ansiedade. Crises de ansiedade. Bom, o que eu posso indicar para o público que está assistindo essa entrevista, eu creio que vai estar no seu canal, no meu canal do YouTube também, que é o Jailson Pinheiro. Lá tem mais vídeos comigo falando exclusivamente sobre ansiedade. Perfeito. E eu gostaria até de indicar esses pais, professores que estão nos seguindo agora, vai lá no canal que tem um vídeo só sobre ansiedade, para a gente não mudar o foco aqui, tá? Perfeito. Mas muito bom, Jailson. Então, para a gente concluir, quer dizer, mais uma vez, como é que a escola pode ajudar, né? Enfim, ser parceira, né? Porque a escola não responde pela educação das crianças, né? A família responde. A escola é uma grande parceira nesse processo, né? Como é que pode ajudar no que se refere a analisar e a entender as emoções? Vamos lá. Então, temos, como eu falei, não existe mágica, não existe formato mágico, existe conhecimento que você se apropria e vai buscando utilizar isso. A violência na escola é, sim, um resultado de muitos fatores, tá? Que vem da economia, vem de políticas públicas, igualdade social, sim, estrutura, tudo isso, né? Vem também de uma insegurança psicológica muito grande que existe hoje na sociedade, que começa dentro de casa, obviamente, né? E essa insegurança extrapola as ruas e agora nossas escolas, tá? Falta também o quê? Uma capacidade de socialização das nossas crianças que aí advém do impacto da tecnologia sobre elas. Eu costumo não colocar a culpa na tecnologia, porque a tecnologia é fruto do homem, então ela não tem culpa nenhuma, tá? Ela está ali. Agora, nós que não sabemos lidar com ela, porque nós não fomos educados para isso. Então, o que é que nós temos? Temos hoje crianças que estão sendo mais educadas virtualmente do que realidade, né? De uma forma real, né? E isso tira da criança a capacidade de socialização. Ela interage com um bonequinho que está no seu celular, mas ela não sabe relacionar com o seu coleguinha que está na sala de aula. E daí, nesse ponto, eu deixei para falar no final, é onde temos que ter exatamente essa noção muito, muito forte do que uma criança carrega como um ser humano. Talvez aquela criança que esteja ali e você perceba que é um ser tão pequenino, mas você não tem noção do que ela pode já trazer de informações emocionais impactantes, né? Traumas que foram gerados desde o ventre da mamãe. E a gente fica pensando sempre que trauma é aquela coisa brutal, não é? A gente pensa, por exemplo, no abuso, né, numa violência doméstica. Claro que isso também é trauma, mas do ponto de vista neurocientífico, o trauma é qualquer evento que acontece no qual você não tem condições de compreendê-lo. Você não tem ainda maturidade, condições maturacionais
de compreender o que está acontecendo contigo. Então, por exemplo, um feto que é rejeitado, um bebê que é rejeitado, né? Então, essa rejeição pode não se dar de forma violenta, mas simplesmente não ser aceito por um membro da família. Então, esse bebê ele não sabe lidar com isso, mas aquele sistema nervoso se apropriou daquela informação. A questão onde eu quero chegar é, estamos lidando, então, com crianças que já carregam informações brutais como essas e não recebem estrutura nem apoio para lidar com isso, chegam no ambiente escolar, no qual também não há nenhuma estrutura, e aí entra toda a questão lá do bullying, e, enfim, dos estímulos que vão acontecendo com aquela criança, e ela, de novo, não sabe lidar com isso, e é literalmente, numa linguagem bem popular, uma panela de pressão que vai pegando pressão. E vai chegar um momento que vai explodir. Sim. Infelizmente. Explodiu aqui em São Paulo, sim. Como explodiu em São Paulo e como outros casos, né? Se eu não me engano, já temos 9 casos, né, nos últimos 10 meses. Então, está uma situação delicada, preocupante e alarmante, sem dúvida nenhuma. Então, minha mensagem final é, tanto a família como a escola, a arma que nós temos é o conhecimento. Buscar conhecimento, pedir ajuda, levantar a mão, perguntar. Não há caminho que a gente possa trilhar sem conhecer nossas emoções. Tenho defendido isso. Você pode ter a maior teoria do mundo, o maior currículo do mundo. Se você não consegue olhar para as suas emoções, você é um incompetente emocional. E como incompetente emocional, você acaba praticando atos que vão não afetar apenas você como indivíduo, mas toda a sociedade que está à tua volta, porque você não é só. E fica a minha mensagem é isso. Escola, família, busca ajuda, levanta a mão, e eu creio que é a nossa arma contra essa violência escolar. E vamos olhar para essas emoções, né? Com informação, com conhecimento, com acolhimento, né? Enfim, com vontade, com acolhimento. E vamos em frente, em busca de tempos melhores nas escolas públicas e particulares do Brasil e do mundo. Vamos sim, estamos aqui para isso. Obrigada, querida. Vamos lá. Obrigada, viu? Abraço. Forte abraço, muito bom falar contigo. Mesma coisa, querida. Obrigada. Tchau, tchau.